Olá a todos vocês que nos acompanham aqui na TV Evangelizar. Fico muito feliz com o carinho e a confiança de cada um de vocês. Estamos aqui continuando com essa incrível jornada, essa viagem no tempo, para aprendermos mais sobre a história da nossa fé. Crescemos juntos na fé e na ciência. Vamos continuar a entender o que é que Deus fez na história da nossa igreja, lá atrás com o povo, e o que é que Deus tem para cada um de nós. É com muita alegria que nós produzimos todo esse conteúdo com muito carinho e que vai para mais de 2.000 cidades. E ficamos mais felizes ainda em saber que a internet hoje pode levar para mais de 5 milhões de pessoas todo esse conteúdo. E eu, professor Felipe, teólogo e historiador, vou guiar você nessa jornada de fé e ciência, nessa volta no tempo. Vamos aprender mais, vamos conhecer mais e amar mais a nossa Santa Mãe Igreja. Vem comigo, está começando o Crônicas da Bíblia. Continuamos aqui a nossa jornada. Falamos bastante coisa sobre o contexto histórico desse início da igreja. O que é que aconteceu com os apóstolos, a decepção, a frustração, o medo de ver o mestre pregado na cruz. E agora? Falamos também sobre a chegada desses registros de pessoas, como o evangelista Lucas, que não eram daquela região, que não pertenciam àquela cultura. Isso nos faz perceber o quanto o cristianismo estava crescendo, estava rompendo os limites da cultura judaica e se expandindo para todo o Império Romano. E por falar em Império Romano, vamos olhar aqui este mapa. É interessante você entender todo esse vermelhinho aqui é o Império durante o primeiro e o segundo século. Temos ali, marcando a capital, o coração deste império. Dali saíam as ordens, os documentos, pessoas importantes que iam exercer funções importantes para a manutenção de todo o império. Em diversas províncias, em diversas cidades, às vezes grandes, às vezes cidades pequenas, mas o império estava presente na vida de todas aquelas pessoas. Todas essas vias romanas que, ao longo do tempo, levavam documentos, pessoas, riquezas, impostos, despojos de guerra, prisioneiros, escravos. Agora, aos poucos, essas mesmas vias começam a levar a palavra de Deus, começam a levar o Evangelho. As pessoas começam a experimentar esse amor de Deus. As pessoas começam a se encantar com o que Deus fazia naquela sociedade. Imagine só, para nós hoje, muitas coisas são ainda difíceis de entender. O conceito de trindade, como assim? Deus é três e ao mesmo tempo é um. A questão sobre Nossa Senhora, como assim concebida sem pecado? Muita coisa trabalhamos na primeira temporada. É interessante que, com toda a referência bibliográfica que nós temos hoje, ainda tem coisas que são difíceis de entendermos. Imagine lá naquela época. Mas é interessante que quando seguimos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos a descida do Espírito Santo, nós vemos que Jesus se encontra com os discípulos, nós vemos ali o registro de Maria presente com eles nessa chegada do Espírito Santo. Nós vemos que após este fato, parece que os personagens, eles se transformam. É incrível como que isso remete a muitos heróis
de TV quando eu era pequeno e assistia às animações, aos filmes, às séries. E num dado momento, o personagem principal tinha aquela cena de transformação em que ele ia vestir o uniforme, ele ia revelar os seus poderes, mas tinha essa cena em que fazia aquele cidadão comum se transformar em um herói. E é neste episódio, agora, em que nós vamos observar essa cena. O que acontece para que esses personagens deixem de ser pessoas comuns e se tornem verdadeiros heróis? Mas não no sentido de serem melhores que os outros. Mesmo após a chegada, o derramamento do Espírito Santo, continuaram com medo, continuaram errando, continuaram tropeçando, mas agarrados a toda aquela experiência com o Mestre. Olha só que interessante, essa é a minha versão de Pedro, nosso primeiro Papa, primeiro pescador de homens, aquele que deixou ali as águas do mar da Galileia. E uma curiosidade, o mar da Galileia na verdade é um lago, enorme. Antigamente, para eles, não tinha uma diferença, né? Mar, lago, oceano, era a mesma palavra. Então, mar da Galileia, para aquela civilização, era realmente algo gigantesco. E é interessante pensar que num dia parecia comum, esse primeiro grande herói, esse primeiro Papa, tem contato com o Messias, responde de maneira positiva a esse chamado e, como diz o Mestre, olha, eu vou te ensinar, vou te transformar em um pescador de homens. E é interessante que as histórias vão acontecendo, os registros vão acontecendo, os milagres vão acontecendo, mas também temos o registro deste personagem que vai negar o Mestre 3 vezes, que vai ficar com medo, que vai fugir, que vai entrar em desespero, que vai voltar à vida de pescador. Afinal de contas, era o que ele fazia de melhor. E não podemos tirar o texto do seu contexto, mas pensa, você faz algo a sua vida toda e de repente você experimenta algo novo, gosta, decide seguir isso. Mas a seu ver, devido a determinadas experiências, você começa a achar que aquilo não deu certo. O que é que você vai fazer? Vai ficar parado? Não vai fazer mais nada? Não, você vai voltar a fazer o que você fazia antes. É o que ele e outros discípulos voltaram a fazer. Após a decepção, após a experiência traumática de, aparentemente, viver a derrota do Mestre, temos a vinda do Espírito Santo. E é interessante como, posterior a isso, este homem parece que ele vive essa cena do super-herói, do homem comum que se transforma em um símbolo grandioso, que parece ter poderes, parece ser algo muito além de um simples humano. E é a partir daí que nós vemos pelo seu discurso que ele começa a conquistar o coração das pessoas. Ele começa a falar das maravilhas do Senhor, ele começa a falar das experiências que teve, começa a falar que Jesus de fato morreu, mas também ressuscitou, também voltou para junto do Pai. E é interessante que no seu discurso nós também temos uma aula de história. Ele também fala da espera do povo judeu, sobre esse Messias. E que esse Messias veio, esse Messias morreu, esse Messias ressuscitou, esse Messias é Jesus. E justamente por causa disso, vai ser perseguido, vai ser preso, vai enfrentar as consequências de desafiar
a cultura daquela época. E é interessante que nestes discursos nós vemos a preocupação da igreja. Nós vemos também a administração da igreja. Nem sempre a igreja teve esses prédios bonitos que nós temos hoje, com mosaicos, com pinturas, com toda uma arquitetura que faz você entrar naquele ambiente e parece que você descola do mundo. Você olha para as paredes, você vive uma catequese. Você aprende olhando aquelas figuras, você aprende olhando aquelas obras de arte, aquelas esculturas. Tem todo uma sequência correta dos ritos, leituras, cantos, o sermão do padre, a hora da Eucaristia, mas nem sempre foi assim. E é por isso que nós estamos fazendo essa viagem do tempo, para poder entender como chegamos à celebração de hoje. E é interessante também que, se você voltar no Evangelho, um pouquinho para trás, você vai ver aquele registro em que Jesus vai curar, né, os leprosos. E eles não podiam chegar perto de ninguém, pelo risco do contágio. Eles tinham que avisar de longe que eles, na condição de leprosos, estavam chegando. Eles não podiam entrar nas cidades. Eles ficavam realmente excluídos, muitas vezes vivendo no deserto, em grutas. E se um grupo de pessoas estivesse passando por ali, eles deveriam mostrar: ó, sou leproso, eu estou aqui, cuidado, não chega perto, senão você coloca em risco a sua saúde. E aqui é interessante que o mestre, ele vai curar essas pessoas, mesmo de longe. Vai dizer: olha, apresente-se ao sacerdote. E é bonito ver isso, porque Jesus, mesmo sendo o Messias, ele não vem para destruir aquilo que foi feito com o seu povo. Ele vem para justamente ser o auge. Eu gosto de usar muito isso. A cereja do bolo. Como um bolo muito bom, você gosta de chocolate, com a cobertura de brigadeiro, e em cima tem a cereja do bolo. Essa era a função. Ele vem para ser o auge, para ser o ápice, não para uma reforma. E esses leprosos vão embora e vão se apresentar ao sacerdote para conferir, para se está tudo certo. Vão oferecer o sacrifício por essa bênção e depois vão seguir a vida. E é interessante que é isso que os apóstolos começam a fazer com as pessoas. Assim como o mestre caminhava no meio do povo, assim como o mestre olhava para as pessoas, acolhia as pessoas, curava as pessoas, os apóstolos começavam a fazer as mesmas coisas. E é interessante que ainda nos evangelhos, Jesus disse a eles: olha, quem vocês perdoarem, né, os pecados serão perdoados. Quem vocês reterem, serão retidos. Nós temos ali o registro da Santa Ceia, primeira missa, vamos dizer assim, a instituição da Eucaristia, o poder do sacerdócio. Então aqui a figura desse novo sacerdote que teve o contato com Cristo começa a aparecer. Nós fazemos as pinturas, os mosaicos, lembrando as cores litúrgicas de hoje, mas ainda não existia toda essa riqueza. Mas é bonito ver que a igreja, ela vai caminhando, ela vai guiando o povo. Nós temos registros aqui em Atos dos Apóstolos mostrando como as comunidades vendiam as suas coisas, as pessoas vendiam as suas posses, suas terras, suas propriedades, colocavam todo esse recurso aos pés dos discípulos e eles administravam aquela
pequena sociedade que nascia e ia se expandindo. Ali administravam os sacramentos, ali instruíam as pessoas, ali falavam sobre Jesus, ali começavam a plantar no coração e na cabeça das pessoas o que de fato era a salvação. O que é o pecado, como nos salvamos, por que precisamos da igreja, por que precisamos do Cristo. E devagarzinho, eles iam realizando aquilo que o Senhor sonhou para cada um deles. E se você for ver, é mais ou menos isso que acontece hoje. Temos mais recursos, temos um mundo conhecido muito maior, temos um diálogo muito maior, as vias romanas, podemos dizer, agora são os canais de TV, a internet, diversas mídias sociais e dessa forma nós continuamos esse trabalho de evangelização. E agora é aquele momento de você pegar seu cafezinho ou completar a xicrinha aí de café. Se você ainda não pegou sua Bíblia, pega caderninho e estojo e volta aqui, que no próximo bloco continuamos com essa história. Espero por vocês. Voltamos aqui com Crônicas da Bíblia e vem comigo aqui. Olha só, é interessante que nós vemos muitos registros dos milagres aqui dos apóstolos. E como podemos ver aqui neste desenho, assim como lá atrás Jesus curou os leprosos, e é bonito, conforme eles caminhavam, um olhava para o outro e percebiam que estavam curados. Da mesma forma como o mestre atuava, os discípulos começam a atuar. Nós temos registros sobre a sombra de Pedro, as pessoas queriam chegar perto dele para serem curadas. Nós temos o registro do coxo que ficava às portas do templo e pedia esmola. E Pedro passando ali fala, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E é bonito que estes milagres as pessoas presenciavam, as pessoas viam e acreditavam. Interessante que até quando ele vai ser levado aos doutores da lei, aos fariseus, aos saduceus, o comentário deles é que, olha, nós não podemos desmentir isso. As pessoas viram, de fato aconteceu. Então, nós vemos que aquela comunidade começava a, de fato, experimentar não só no coração o amor de Deus, mas começavam a ver as coisas acontecerem na sociedade. Vemos essa passagem aqui sobre como funcionavam as primeiras comunidades. Aqui em Atos dos Apóstolos, nós vemos aqui, primeira comunidade, olha só que interessante, perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém. E o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e os seus bens, e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E é interessante ver aqui esse registro dessa comunidade. Eles se viam como iguais, todos caminhando para esse Messias
que se revelou e agora se deixava ser conhecido por meio dos discursos, dos ensinamentos, da presença e dos milagres desses apóstolos. E é interessante que nós temos aqui dois registros muito importantes. Primeiro, a fração do pão. Uma das primeiras coisas que vai diferenciar o cristão dos primeiros, dos mais antigos, dos judeus mais tradicionais, vamos dizer assim, é essa fração do pão. Um costume que antigamente não tinha a importância que nós damos hoje. Vemos também que eles frequentavam o templo, ainda guardavam toda aquela história bonita, toda aquela tradição que realmente não devia ser desprezada. Mas você vê como essa mentalidade cristã, ela aos poucos é construída, aos poucos rompe os limites do judaísmo, aos poucos começa a abrir, vamos dizer assim, um espaço para aqueles que Deus ainda está preparando para enviar e conhecerem a igreja. E assim nós fazemos hoje. Nós vamos aos templos, nós vamos às paróquias, nós vemos ali a fração do pão, a Eucaristia, nós temos ali as festas na paróquia, nós temos ali as campanhas para ajudar as pessoas, doação de alimento, agasalho, enfim. Nós vemos essa linha, essa coerência, esse mesmo trabalho que é feito desde lá de trás e hoje nós herdamos esses trabalhos e continuamos essa luta, continuamos esse trabalho de apresentar esse Messias para toda a sociedade. E olha que incrível, ler todos esses registros é uma experiência fantástica. Eu costumo dizer isso, é um crescimento na fé e na ciência, porque você não está só mexendo com o sagrado, você está tocando em dados históricos, em personagens reais, pessoas que viveram de verdade. Mas quando nós vamos além, é uma outra experiência mais fantástica ainda. E fico por aqui, espero por você também no próximo Crônicas da Bíblia. Que Deus te abençoe.